Montar um relatório na tabela dinâmica é como montar um quebra-cabeças. Se você recebe periodicamente uma peça do quebra-cabeça por vez, você precisa integrá-lo ao seu relatório. Para isso, você precisará alterar a base de dados sempre com dados atualizados. Veja como tornar esse trabalho muito mais simples nesta aula. Vamos ao Excel? Pronto, chegamos ao Excel. Estamos com uma tabela bem simples, com dados do mês de janeiro e algumas tabelas de apoio para utilizarmos na aula de hoje. Montar um relatório é fácil. Quero mostrar o desempenho de todos os vendedores no primeiro trimestre. Nossa base será uma tabela para o mês de janeiro. Lembre-se que não precisamos selecionar toda a tabela para montar nosso relatório. Colocaremos os vendedores em rótulos de linha e quero mostrar a meta, o total de vendas e, como já vimos nas aulas anteriores, desejo mostrar também um percentual comparativo entre eles, chamarei de percentual total, e a diferença das vendas, que faltou ou ultrapassou da meta, chamarei este campo calculado de diferença. Depois de tudo pronto, agora imagine que eu preciso acrescentar também a vendedora Luísa. Eu vou adicionar na base de dados um novo registro. Será para o mês de janeiro, vendedora Luísa, meta 315 e total 318. Veja só, a tabela dinâmica não mostra a Luísa, então para incluí-la, basta clicar na guia Analisar. Dentro do grupo Dados, temos o botão Alterar fonte de dados. Veja, a Luísa não aparecia no relatório porque a base da tabela dinâmica busca informações até a linha 4. Agora é só redimensionar a seleção da base de dados. Se precisarmos acrescentar novos dados, é só repetir o processo. Vamos alimentar a base também com o mês de fevereiro. Vou copiar a base de dados de fevereiro e colar na base de dados da minha tabela dinâmica. Então, novamente, clico na guia Analisar, Alterar fonte de dados e vou incluir os novos dados. Agora imagine que trabalhoso seria fazer isso toda vez que você quiser adicionar ou remover uma informação da base de dados. Então, para melhorar este processo, temos um truque bem interessante. Que tal converter a base de dados em uma tabela do Excel? Basta irmos até a tabela de dados, selecionar uma célula desta tabela, clique na guia Inserir, no grupo Tabelas, clique no botão Tabela. Automaticamente o Excel seleciona os dados e veja, essa tabela possui cabeçalhos. Caso contrário, o Excel criaria cabeçalhos automaticamente. Ok? Pronto, vamos nomear a tabela. A guia Contextual Design está selecionada. Em Propriedades, no campo Nome da tabela, renomeie para Base de Dados. Enter. Agora, na tabela dinâmica, vamos alterar a fonte de dados para o nome da tabela, Base Dados. Se adicionarmos um novo registro, como Lucas, por exemplo, a tabela dinâmica exibirá assim que pedirmos a atualização da base de dados. Na guia Contextual Analisar, em Dados, clique no botão Atualizar. Veja novamente, vou colocar o mês de março e automaticamente a tabela assimila novas informações. Selecionaremos os dados para o mês de março, copio e colo na base de dados da tabela dinâmica. Automaticamente a tabela do Excel inclui os dados de março. Agora basta atualizar a sua tabela de dados e seu relatório está atualizado. Vou colocar os meses em rótulos de linha e veja que os dados até março são apresentados. Com essa técnica você consegue adicionar novas colunas na base de dados e você poderá utilizá-la em seu relatório. Espero que você tenha gostado desta aula. Se gostou, assine o canal do JC Power Pivot no YouTube. Na próxima aula veremos como construir tabelas dinâmicas com dados externos ao Excel. Até lá!